Muito bom dia, amigos do programa Aldeia Felicidade. Chegamos mais uma vez, eu e o Cid, para levarmos uma mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Muito bom dia, Cid. Bom dia, Zeca. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar mais esse domingo aqui, esse final de mês. E vamos fazer todos juntos um baita programa, né, Zeca? Isso. Abrindo também aqui para a Cristina FM. 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Aquela abertura também sempre muito especial, né? Primeiro lugar no seu coração. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Sejam todos muito bem-vindos. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz, uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. Nosso querido Plácido Floriano, ele, Orlando, a Princesa Dúnia. Beijo grande aí, Plácido. Música cheia de alegria, sempre é bom frisar, né, Cid? Sempre. Nosso querido Sidney Filagrana, já na parte espiritual. Nosso raio de luz também conosco. Filagrana. Opa, Sidney Carvalho. Tá na parte. Eu ainda tô aqui, né, Zeca? Tá bom. Nosso querido Silvio Floriano também com a gente. Bom dia, Silvio. Bom dia, Silvio. Amargurado e descontente. Equipe da Horizonte de Luz, a equipe da Caminho de Luz, Frei Bruno, nosso querido Raio de Luz, levando com a gente também, né, Silvio? Com certeza. Tão impaciente. Uma saída, né, Cid? Vamos nos concentrar um pouquinho mais, elevar nossos pensamentos, agradecer a Deus por mais um dia, mais um domingo. A página tá em branco, Mais né? uma página em branco. Vamos lá, então. Jorês Pintarelli com a gente. Bom dia, Jorês. Bom dia. Beijão aí pra toda a família. Compositores e intérpretes sensibilizando e esclarecendo mentes e corações. Essa é ele, com várias músicas, né, nesses moldes, para levar nossos pensamentos para o Vibrações boas, Zeca. Exatamente. A energia boa chegando aí na sua casa, no seu coração. Deus abençoe, bom domingo a todos. Hein, Jorês? Para vocês também. Igualmente. A todos que estão ligados aí conosco nesse momento.
Vamos também aqui para Cretina FM 98,3, Rodeio Santa Catarina. A Cretina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta, sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte aqui da Cretina FM 98,3 de Rodeio. A vocês do Facebook, que já nos acompanham um pouquinho mais de tempo. Nossa querida Inês também nos ajudando aí com as suas vibrações. Muito bom dia, Inês. E muito bom dia, nosso convidado de hoje, participante do programa Aldeia Felicidade há muitos anos, né, Cid? Nosso querido Sidney Filagrana. Muito bom dia. Bom dia, Zeca. Bom dia, pessoal da Trentina, o pessoal do Face. Como eu sempre digo, né, Zeca? É um prazer estar aqui para discutir, para aprender, para a gente se melhorar como pessoa, como ser, como espírito, né, Zeca? Então, parabéns aí pelo programa, Zeca, pela tua dedicação também. Talvez nunca falamos sobre isso, né, Zeca? Exatamente. Mas é um raio de luz aí que adentra a todos os lares que o querem, né, Zeca? Que o recebem, né? Então, vamos fazer um baita programa aí junto, né, Zeca? Exatamente. Eu lembro que a gente se encontrava de vez em quando com alguém na rua, né? E a gente recebia essas palavras, como mencionasse agora, Cid, agradecendo, porque alguma coisa muda quando nós colocamos coisa boa dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E podemos fazer isso todos os dias. Não é verdade. Não esperar o domingo para colocar uma música boa, ler um livro edificante, um programa televisivo que acrescente algo em nossas vidas, né? Então isso é muito importante. Eu lembro, Cid, né? Porque a gente não recebe a maioria das manifestações das pessoas que nos acompanham, alguns só. Mas uma senhora marcou muito o nosso programa Aldeia Felicidade há 6, 7, 8 anos, quando ela disse que... Eu me lembro, ela ligou, né? Ligou. Eu estava também naquele programa. Olha aí, ligou dizendo que o programa mudou a vida dela, porque era para ser o último dia dela na vida física. Ela tinha decidido partir para o suicídio. Então veja bem como é importante, é uma mensagem que chega no ouvido, a gente consegue se estabilizar emocionalmente, os mentores conseguem nos abraçar e mudam radicalmente a nossa vida. Não é verdade. Portanto, então, coisa boa dentro do nosso coração. Nosso querido Luiz Guzzi, bom dia, ótimo domingo para todos nós. Valeu, Luiz, muita luz no coração. Obrigado, E assim, né, Cid? A gente não tem ideia, né, do que é ter em nossa companhia uma música que realmente toque os nossos corações, né? Como essa aí que nós colocamos da Enya, essas do Moacir Camargo, esse fundinho musical que abrilhanta o programa, né? Porque aqui os nossos pessoal, os amigos do Facebook, não estão ouvindo essa música de fundo. Na rádio estão ouvindo. É a música do Moacir Camargo, uma música muito linda. São músicas instrumentais que, assim, nos elevam, né? E, por consequência, nos fazem receber esse abraço forte, amigo, dos que estão acima de nós. Verdade. É muita coisa boa que acontece, né, Cid? Bom dia, Gi, também, Fronza. Tenha um bom dia, Gi, A amiga Gi aí nossa com a gente, também. ela, né, toda a família, um beijo muito grande. E, Zeca, a gente sabe que a arte, ela tem o poder de mudar a nossa psicosfera, sabia? Exatamente. Então, é isso que você falou. Que músicas eu ouço, né? A gente não dá muito crédito a isso. Mas faz toda a diferença. Que músicas que eu ouço, né? Uma música agitada e tal, agita. Isso. Inconscientemente a gente sabe o que eu estou assistindo, né? Tragédias ou coisas boas. É que nem esse nosso programa, por exemplo, assim, né? A gente está falando de coisas boas, positivas, das nossas responsabilidades, dos nossos deveres. Assim, Abraço, passou Zeca e rápido. Cid, a todos da CEACAL, nós aqui da Gi, falando isso. Marianes Matos com a gente, Mari, um beijão para ti, para o Davi, para a Sofia. Nosso caro José Carlos Venrauch Medina. Tu não conhece? Não conheço. Mas é o nosso Zé da Mecha. Ah, Na tá. época de Rio do Campo ele tinha a mechinha branca, hoje tem a mechinha preta. Ah, é? Opa, então o cabelo dele evoluiu do branquinho pro escuro? Ah, que show de bola. Beleza, Zé? Beijo grande para vocês aí também. Um abraço aí a todos, né? Então, como é importante isso, a gente tem que realmente cuidar o que a gente assiste, o que a gente bota, o que a gente pensa dentro de casa. Parece que a gente é repetitivo sobre isso, Zeca. Mas é. Mas é preciso ser, porque realmente faz toda a diferença.
E como Gilberto Felipe, né? Gilberto, um abração é para ti, amigo de longa data também. Então, a proposta que a gente sempre faz, né? A todos nós, a começar por mim, eu estendo a vocês. Primeiramente é para nós, né, Cid? E depois quem nos ouve. Então, vamos fazer um domingo melhor, né? Em que sentido? Vamos cuidar mais, vamos conversar mais com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, né? Com nossos maridos ou esposas. Vamos fazer um dia legal em família, assim, sabe? Porque tá faltando isso também na vida da gente, sabe? E tudo começa dentro do lar, Zé. Isso. Não tem jeito, tá? A Cida, um abraço também que A tá Cida, Cida, ela, o Cláudia, Evelyn lá em Blumenau. Cida, beijão para toda a família aí. Isso. Então, e tem uma coisa, Zeca, que a gente sempre fala, que graças a Deus tudo isso não depende de ninguém. Depende de nós. Se eu quiser, eu consigo mudar. Eu consigo me melhorar. Eu consigo perdoar. Eu consigo parar de julgar. Eu consigo compreender mais o outro. Porque depende de mim. Graças a Deus que não depende dos outros, né? Então, a gente tem que realmente fazer a nossa parte aí. E a arte tem o poder de mudar a nossa psicosfera, tanto do lado positivo como negativo também. Exatamente. Às vezes, o nosso estágio evolutivo, às vezes opta por algumas coisas que não sejam tão boas. Porque o Espírito de verdade nos dá 2 ensinamentos, né, Cid? Amai-vos e instruí-vos. Então, pela vontade, a gente começa a aprender alguma coisa nova. E aí a gente começa a entender um pouquinho os porquês das vidas, porque alguém fez alguma coisa que a gente não gostou. Porque nós já fizemos isso também muitas vezes. Com certeza. Então, nós temos que voltar no tempo, pensar como nós éramos, porque já não somos grandes coisas agora, né, Cid? Não. Imagine antes. Então, assim, Deus nos deu a oportunidade de mais uma existência, nos deu a oportunidade de mais uma encarnação. Pela misericórdia, pela sua misericórdia. A reencarnação é a maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Nós erramos muito e às vezes de forma atroz. Comentamos sempre aqui, como o Cid falou, é repetitivo? Mas é importante que absorvemos esse ensinamento para que não apontemos o dedo para mais ninguém. Né? Porque o Divaldo sempre diz, nós comentamos aqui, se alguém não gosta da gente, é problema deles. Mas quando nós não gostamos de alguém, o problema passa a ser nosso. Bom dia, ótimo domingo, dizendo ao nosso querido Gilberto Felipe. Valeu, Gilberto. Mais alguns nomes que passaram, depois a gente olha um por um, com certeza, né? Porque muitos amigos estão com a gente, vibrando em uníssono conosco. Cid, nós temos uma parte aqui da conclusão do Livro dos Espíritos, mas eu sei que tu quer ler uma mensagem muito linda, que nós lemos no estudo da quinta-feira. E que, olha, se levado a sério, vai evitar muitos aborrecimentos na nossa vida, né, Cid? Verdade. Queres ler? Fica à vontade. Eu vou ler e gostaria que o pessoal prestasse bastante atenção, porque, olha, eu achei, assim, uma coisa... de uma singeleza tão grande, mas ao mesmo tempo de uma profundidade que toca os nossos corações. Então, prestemos atenção. Olha só. As lições mais importantes sobre amor aprendi com quem nunca me amou. Olha só. Sobre a importância da verdade, aprendi com quem mentiu para mim. Sobre consideração, com aqueles que não tiveram nenhuma comigo. Sobre apoio, com os que me viraram as costas. Sobre respeito, aprendi com quem me desrespeitou. Sobre empatia, com tantos que nunca se deram o trabalho de imaginar como seria estar no meu lugar, ou no lugar daqueles que têm realidades diferentes. Algumas pessoas cruzam nosso caminho para nos ensinar. Nunca seremos como elas. Então, olha só, já de pegadas, eu aprendi a amar com quem nunca me amou, né? Exatamente. Então, olha só que coisa interessante. Porque é que nem Jesus nos fala, né? Se tu gosta só daqueles que gostam de ti, o que tu é de diferente dos demais? Jesus fez esse comentário. Nada, tu não é diferente. Então, é fácil eu gostar só do Zeca e tal, e tal, e tal. E daí é aquela amizade assim, né? E muitas vezes, uma vez eu estava refletindo sobre a respeito de uma leitura que eu fiz, que geralmente, claro que cada caso é um caso, né? Então a gente tem que analisar também. Mas a maioria, Zeca, dos nossos desafetos, né? Às vezes eram amigos que deixaram de ser amigos, parentes que por algum motivo a gente se afastou, mas geralmente, o José Alcir Rosa também... do Jed, bom dia. Um forte abraço.
geralmente, Zeca, são pessoas que às vezes nos falam a verdade. Não tem nem dúvida. E a gente não engole isso, né? É. Então, porque que nem a gente fala, os colegas, amigos, às vezes tu vê que o colega está indo numa direção contrária, mas para não ficar mal, para não ter aquele desgaste e tal, a gente acaba concordando, né, Zeca? E, então não é o verdadeiro amigo, sabe? O verdadeiro amigo é aquele que às vezes te alerta. E às vezes a gente leva como mal. Por quê? Porque a gente não reflete sobre a vida da gente. A gente não quer escutar, às vezes, quem é mais experiente, né? A gente é sempre o foco, né, Zeca? O X da questão, o que Acha mais que sabe tudo, né? acha que sabe tudo. Então, é por isso que, é claro que existem N casos, mas tem muita gente aí com desafetos e tal, porque esses desafetos, às vezes, falaram verdades ou agiram com razão. Então, mas a gente se magoa, a gente leva para o outro lado da inimizade e tal. Mas, como eu digo, cada caso é um caso, né? Tem que ser averiguado. E ninguém pode averiguar isso por nós, tá? Tem que ser nós mesmo. Ah, o Zeca me falou uma coisa que talvez eu não gostei. Eu vou refletir, será que o Zeca tem razão? E muitas vezes, lá no fundo, se eu tiver a humildade de entrar lá, no fundo mesmo, Exatamente. às vezes a pessoa que nos alerta tem razão, né? E sabe que a maioria das coisas, a maioria dos desentendimentos, são justamente por questões materiais. É isso Né? aí. Porque nós não nos ligamos ao que realmente nós somos. Cidadãos do universo, criaturas imortais, Verdade. né? Filhos do dono. Então, assim, quando nós nos entendemos como irmãos, a coisa muda. Nosso Silvio passou um recadinho, não deu para ler, Silvio. A Iracema Moser também nos ajudando aí com as suas vibrações. Isso. Queremos agradecer, um bom dia para dia. todos. E nós vamos falar um pouquinho, porque nós estamos aí uns 8 anos, né, de 9, lendo 2 questões do Livro dos Espíritos a cada trabalho que nós fazemos a cada reunião pública. Isso. Né? Chegamos ao final, na questão 1019, que é a última do Livro dos Espíritos, há uns 2 meses, e estamos aí trabalhando a conclusão do livro, que também é extensa, e cada parágrafo é uma lição de vida. Meu Deus. Né? Nós não temos ideia do que nós temos em nossas mãos para mudar radicalmente o nosso modo de entender a vida. Né? E por consequência fazer isso que o Cid falou, conseguir perdoar, conseguir compreender o outro, se colocar, ser empático, né? Realmente entender a situação de quem esteja ao nosso lado. Importante. Então nós vamos ler alguns trechos, né, Cid? Vamos e lá. procurar conversar sobre isso. É grande, é extenso, mas se ficarmos só no primeiro também tá bom. Tá ótimo, Zé. Né? Que o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversário os materialistas. Mas como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, prova de que não se consideram muito fortes e têm a dominá-los a consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E, coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião que não conhecem e não compreendem melhor, que é o Espiritismo. Então ali nós temos um trecho muito especial, porque às vezes nós criticamos sem conhecer. Falamos de uma situação, de uma causa, de alguma coisa da ciência, sem entender nada. Só pelo simples fato de criticar. Então, se nós quisermos criticar alguém, alguma coisa, primeiro nos aprofundemos. Verdade. Né, para colocar os pingos nos is e sermos, então, fiéis à nossa consciência. Porque depois que alguém lê, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ou os outros livros, tenho certeza que não tem mais desconfiança nenhuma com relação ao nosso Criador, a Deus nosso Pai. E não precisamos nos aprofundar muito, não, porque os maiores cientistas entenderam isso. Quanto mais ciência, entendimento de Deus. Quanto menos, aqueles que estão começando, eles vão dizer que Deus não existe. Verdade. Né? Bem assim. Por algumas conquistas materiais, eles se baseiam aí na... Olha a nossa criação. Nós comentamos aqui a semana passada, em um estudo, né, Cid? Só a nossa galáxia com bilhões de estrelas, com trilhões de planetas, mas iguais a ela temos trilhões no universo. E esse Criador aí, né? Porque o nada não cria nada. Verdade. O nada não cria nada. Bastava isso para ter uma certeza que tem alguma coisa Maior, né, Zeca? com inteligência suprema, como diz a questão número 1 do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, porque as distâncias dos planetas têm que ser, né, adequadas entre o Sol, entre a Lua, né, a profundeza dos oceanos tem que ser adequada, tudo milimetricamente calculado, assim como, né, fez Jesus com o planeta Terra. Então, assim, basta entendermos isso para dignificarmos um pouco mais a nossa estadia aqui no planeta como criaturas espirituais, esquecendo um pouco do materialismo.
Não que vamos deixar de lado, né? Estamos no mundo físico, Isso, nós precisa, precisamos de dinheiro, precisamos trabalhar, né? Então, assim, mas não precisamos ser um peso para a sociedade largando tudo isso. Não. Mas realmente priorizando o que importa. E aí é lógico que a consequência seria maravilhosa, né, Cid? Com certeza. É o equilíbrio, né? Equilíbrio, que nos essa falta. palavra. Porque assim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter a nossa casa, porque, né, a gente precisa comer, precisa dormir. Então, nós precisamos do material, né? Luiz Gadotti, bom dia, abençoado domingo a todos. Oi, bom Luiz. dia, Fefe também. A Ofélia Grave, minha irmã, o Cláudio, beijo grande. Um abraço. Então, é o equilíbrio, né, Zeca? Porque assim, ó, bom, eu tenho que me sustentar, senão também não posso virar um peso para a sociedade, né, Zeca? Isso aí. Então, é por isso que tem que ser compreendido, né? Então, assim, ó, o problema o problema do materialismo é quando ele é extremo. Então, por exemplo, assim, ó, eu só penso em trabalhar, em guardar, às vezes deixa até a família passar necessidade porque eu não posso gastar. Daí tu vira escravo do material. Então, a partir do momento que você vira escravo do material, você está com um problema. Exato. Tá? Cláudio, abração aí no meu cunhado, meu irmão. Isso, um abraço. Então, são os excessos, né, Zeca? Então, a gente tem que manter equilíbrio, né? Então, é fácil? Não é, né? Porque a gente já vem das educações nossas, de tudo, que a gente tem que poupar, tem que fazer mesmo, mas não pode virar escravo. Tem que ser, e tem que também tirar o seu tempo para se ligar com Deus. Porque assim, ó, tem muitas, Deus me abandonou, Deus não existe. Deus nunca abandonou ninguém. Ele está aí, ó. É nós que nos afastamos dele. Nós somos centelhas divinas. Nós somos filhos de Deus. Jesus nunca nos deixou, nunca. É nós que nos afastamos dele. Se nós chamar, ele vem, né, Zeca? Os nossos anjos de guarda. Então, nós, às vezes, nós estamos desmotivados por algum problema, as coisas não deram certo por causa disso ou daquilo. Daí a gente se revolta, Zeca, com os amigos ou consigo mesmo, e daí essa revolta muitos acabam culpando Deus ainda. Porque Deus fez isso comigo e tá, essa vitimização também, né? Então tá na hora mesmo de nós dar uma chacoalhada, Zeca, no tapete, né? Exatamente. Então, assim, falando desse materialismo, como o Cid comentou, o que o materialismo promete para o futuro? Nada, né? Porque na cabeça deles acabou tudo. O corpo físico morreu, acabou. Né? Seria uma... Zeca, Que Deus seria esse, né? A expressão, né? Tu já viu ter mala no caixão? Isso. Né? Na última morada, aí, como se diz, tu não tem maleta, tu não consegue levar nada, fica tudo aí. Então, a gente tem que refletir bastante sobre isso, né? Mas todo mundo inconscientemente tem lá no seu interior, né, aquela certeza da criação de Deus. Às vezes não querem acreditar, não querem... Alguns querem aparecer para dizer que são ateus, né? E até, Zeca, eles querem chamar atenção, porque qualquer coisinha aconteça, meu Deus, né? Isso. E como estava ali, né, dos, vamos dizer assim, inimigos, né, do espiritismo, dos contrários, né? Então, eu, por exemplo, já tive pessoas que pediram, né, e tal, quando entra no assunto, o quê? Tu é espírita? Não, Deus me livre. Daí eu peço, escuta, mas tu sabe o que é o espiritismo? Não, mas não quero nem saber. Né? Então, eu acho engraçado, né? Porque eu acho que as pessoas acham que sei lá o que a gente faz lá. A gente compreende a inocência deles, né? Nós Mas temos para o Knopf também com dia. Bom dia, Altair. Bom dia, Altair. Então, os nossos estudos são como nós estamos fazendo aqui, ó. A gente fala das nossas dificuldades, o Espiritismo, o Evangelho nos mostra as direções que a gente tem que tomar e a gente vai estudando, tentando vivenciar, né? Não somos santos, né? Tu és santo, Zé? Eu não sou, né? Eu sou cheio de limitações, mas graças a Deus que eu as compreendo e eu as descobri. E agora a minha tarefa é, quanto mais eu conseguir vencê-las, essas minhas imperfeições, melhor vai ser para mim, em todos os sentidos, né? Porque Allan Kardec é enfático. O verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, não é ninguém perfeito não, como o Cid acabou de falar. É aquele que procura domar as suas más inclinações. Hoje melhor que ontem, amanhã ainda melhor. E aí vem as instruções, nos dando o caminho para nos retemperarmos emocionalmente, espiritualmente, caminhando à luz. E o Chico foi enfático também. Foi assim, peremptório. Disse, se não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, ele não teria ficado. E uma coisinha queremos falar para você. Depois de Jesus, o espírito mais elevado entre nós foi o tal de Chico Xavier, que em outras encarnações também foi Isaac, foi Daniel,
um grande profeta, foi João Evangelista, foi Francisco de Assis, né? E foi Santo Antão, São Gastão. Olha as existências desse homem, né? Trazendo as verdades para os nossos corações, a serviço de Jesus e por todos nós. Vamos ver a musiquinha, Cid? Sim, e quanto tempo, né, ele vai... Ainda nós vamos precisar de espíritos assim para nos clarear, e a gente ainda a gente se coloca às vezes ao contrário, né, Zé? E comentávamos na semana passada aí, o Zé Renato aqui no nosso Zé de Deus, os milhões de espíritos nobres que estão chegando para nos ajudar nessa grande transição. Não são mais 5, 6, não, que apontávamos no dedo, né? O Chico, o Gandhi, Mãe Teresa, né? Alguns, né? O Buda. Não, agora são milhões que chegam, não com a envergadura de um Chico Xavier, mas nobres, espíritos com estatura moral elevada, para nos ajudar nesse caminho. A Ofélia dando recado, muitos me perguntam como vocês baixam o santo. Exatamente, né? Então temos as manifestações, mas sempre com muito amor, com muito carinho, e é para ajudar mesmo. Muitos são ajudados sem saber. Né? Verdade. Uma música então meio especial, bem bacana. Vamos lá. Fernanda Lara cantando para nós. Compositores e intérpretes sensibilizando e esclarecendo mentes e corações. A música Toque do Amor. Jesus, vem meu anjo da guarda, vamos nos elevar, vamos nos abraçar. Coisa boa dentro de casa, não é? Com certeza. Para qualquer religião, né? Fernanda Lara é evangélica. A música dessa toca o coração de qualquer um.
Ivo Girardi com a gente. Bom dia, Ivo. Muita paz, muita luz na tua família, tá? Bom domingo a todos, fazendo o Cláudio Copo seu. Valeu, Cláudio. Beijo grande. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Pequeno intervalo agora aqui para nós, aqui na Trentina, para os nossos apoiadores. A gente vai conversando, né, Ciro? Opa, Gostou da música? Ótima, né, Zeca? Isso aí Então, parece, nem tem- parece uma voz humana, né, Zeca? É coisa subliminar, toca, né? né? É coisa dos anjos. É, Então é isso que nós temos que colocar dentro de casa. E faz tão bem, né? né? Dá um conforto para o coração. E enquanto isso, nós somos atendidos. Não tenhamos dúvida. O nosso corpo vai descarregando para o nosso, através, né, das variadas glândulas, né? O que o corpo físico precisa de coisa boa, né? Independente daquelas coisas que acontecem quando vimos algo que não seja, às vezes até tenebroso, né? Verdade. Temos as letras aí que preocupam bastante. Não Muito, podemos deixar, muito. porque às vezes nós estamos vindo aqui e acho que a criança brincando lá no quarto não está absorvendo aquelas energias ruins. E está acontecendo sim, nossos animaizinhos também. E outra coisa, né, Zeca? Quando a gente fala assim em música boa, também não é, né, Zeca, só... Não, tem uma... Quem gosta, por exemplo, de uma gaita, né? De um rock, uma coisa, mas tem Mas coisa tem- boa. João Oliveira com a gente. Bom dia, João. Bom dia, João. Mas a letra, né? O Cláudio dizendo a boa música acalenta a alma. Isso é verdade. Exatamente. Então, indiferente o ritmo, né? Mas prestar atenção nas letras, né? Que as letras nos trazem, né? Que é tipo uma poesia a música, né, Zeca? Então, você vai ouvir uma poesia que fala de paz, de amor, que fala do campo, que fala da beleza, é uma coisa. Agora, quando você já pensou ouvir uma poesia que fala de sexualidade e Drogas. e dando apoio a isso, então é complicado, sabe? A gente tem que realmente cuidar o que bota dentro de casa. Porque os nossos filhos absorvem, a própria psicosfera dentro do nosso lar não... Porque a gente sabe, a gente é rodeado por uma nuvem de testemunhas, né, Zeca? Exatamente. Então, Inclusive que na gravidez, espíritos né? vão- A gravidez já começar ouvindo músicas suaves, músicas gostosas. O bebê está absorvendo. É bebê, mas é um espírito já milenar como nós, né? Então já vamos insuflando coisas boas, né? Colocando alguma coisa que realmente acrescente na vida já na infância, né? Como bebês. Nós sempre falamos, nós temos evangelização de bebês, mas os bebês não dormem. O bebê dorme na evangelização, mas o espírito não. É bem isso aí. Está aí absorvendo aqueles ensinamentos, aqueles conhecimentos. Por isso começar tão cedo, começar a conversar com eles tão cedo. Meu filho às vezes tem dificuldade para dormir à noite. Enquanto estiver dormindo, conversa com ele. E faça oração junto dele, né? Não imagina como é importante. Vamos lá? Vamos lá. Mensagem do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Trentina Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. A força dinâmica geradora e mantenedora do universo é o divino pensamento. Através do pensamento, o ser humano expressa-se por intermédio de complexas engrenagens que se estruturam em linguagens variadas e ações realizadoras. Bem pensar é a elevada forma de viver. Dá para De entender. acordo com o teor vibratório do Esse pensamento, Lázaro Parker, bom dia. bom, regular, mal ou infeliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. Em razão disso, cada qual vive num mundo edificado pelo seu pensamento. Graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar, não somente daquele que o cultiva, assim como daqueles que o cercam. Toda obra tem início no pensamento, que se responsabiliza pela ideação,
a ser transformada em realidade. Como ninguém saudável vive sem pensar, é ideal que se opte pela forma eficaz e positiva em favor das suas construções morais. Jesus, na sua condição de psicoterapeuta, conhecendo-lhes os pensamentos daqueles que tentavam perturbá-lo, interrogou-os: por que pensais o mal em vossos corações? Ele sabia que o mal preservado no coração é responsável pelas misérias que assolam o caráter do indivíduo e o envilece. Sendo seu o ministério do amor, ele trouxe a mensagem de esperança e de paz, a fim de que os pensamentos humanos se concentrassem na edificação do reino de Deus na terra, através da lídima fraternidade e da nobre compaixão. À medida que te elevas pelo pensamento, sucedem-te ocorrências agradáveis, geradoras de alegria e de bem-estar, que transformam a tua existência, auxiliando-te na escalada ascensional. Joana de Ângeles. Mensagem toda especial do nosso querido Paulo Pereira Franco. E a nossa querida Petronila sempre conosco e orando conosco. Pedi que tocássemos uma musiquinha, aquela que colocamos no início, né? Falamos que mexe com os nossos corações da Enya. Vamos tocar um pedacinho dela aqui agora. Bom dia, dona Carmen Kowalski. Querida Carmen, trabalhadora do bem, lá em Indaial. Bom dia, Carmen. Zeca grava. Maurita Morinal de Sala, lá em Rio do Sul, também trabalhadora do bem. E aí, Maurita? O Márcio Pessoal também nos ajudando, a Lourdes Anela. Bom dia, Lourdes. Muita luz no coração. E aí, Márcio? Aí um pouquinho da música, né, dona Petronila? Um beijo grande no teu coração. Muita luz para todos que estão nos acompanhando nesse momento. O nosso querido Márcio Pessotti, que também, a Lourdes Anela, nos ajudando com as suas vibrações. E esse retorno especial, né, Cid? Com certeza. A mensagem do Divaldo sempre toca os nossos corações, né? 96 anos. Um grande trabalhador do bem. Quer ler alguma coisa aí, Cid? E esse aqui, Zé, o que tu acha? Vamos lá. Isso é da Joana de Andes, a mentora dos trabalhos espirituais do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Joana de Andes vale um esclarecimento aqui, né? Porque a época de Jesus, ela foi Joana de Cusa e foi queimada na fogueira junto com o filho. E o filho pedia para renegar Jesus, porque eles se salvariam assim, e ela disse: não, nem pense nisso, meu filho. Nossa querida Neuza Pereira também com a gente. Muito bom dia, Neuza. E foi queimada realmente. Mas ela foi uma magra aqui na Bahia, em 1800 e pouco, e ela, para defender as meninas do convento, parou em frente à entrada e os soldados atravessaram com uma baioneta. Veja bem, mas foi na época de Francisco de Assis, a Santa Clara. Então os trabalhos desse espírito também a serviço de todos nós, né? A serviço de todas nós, em todas as religiões. Né? Assim como Chico, né? Que foi Francisco de Assis, foi João Evangelista. Então todos nós, religiosos ou não, ou pertencentes a alguma religião, temos que agradecer esses nossos irmãos
que a serviço de Jesus nos trazem tanto esclarecimento, não é, Cid? Com certeza. E para completar também a mensagem, Zé, que olha só aqui, ó. Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias, sem o competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto e ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do Espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Joana de Ângeles. Olha só, o que nós falávamos no comecinho do programa, né? Quando a gente está insatisfeito, desmotivado, a gente se sente cansado e tal, é hora de dar uma parada. Exatamente. E refletir, né? As coisas da vida, como é que eu estou tomando as minhas decisões, que rumo que eu estou tomando, né? na minha vida. Exatamente. E tal. Leandro Foltz com a gente, a Dilma Fusinato também com a gente, estamos com saudades, né? Então é bem interessante isso aí, né, Zeca? Então quando a gente está com essas energias baixas, desmotivados e tal, é hora de sacudir a poeira mesmo. E não é em cima dos outros essa poeira, né? A gente tem que tirar ela de nós, mas não jogar em ninguém, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção. Porque se estivermos bem espiritualmente, emocionalmente, os reveses do dia quase que não afetam daquela forma como afetam muita gente que põe no materialismo toda a sua prioridade. Verdade. Isso nós temos que ter um determinado cuidado, né? Porque tudo que acontece concorre para o nosso bem, já disse Paulo de Tarso. Então, se entendermos que nós devemos muito e que Deus permite que paguemos no varejo o que contraímos no atacado em existências anteriores, nós só vamos agradecer. Não está acontecendo isso comigo? Eu tenho que passar sem revolta. O que eu tenho que aprender com essa grande lição? A Orlando com a gente, ela, como falamos antes, o Plácido, a Dúnia, beijo muito grande no coração, né? Então, esses ensinamentos vêm para isso. Tantos, o Chico tem 546, 547 livros. Não são livretos, sempre falamos aqui. É para transformar vidas mesmo. O Divaldo tem quase 300, já não tem mais. Né? E como falei, com essa profundidade, essa é uma página que, se levada a sério, transforma a nossa vida. Muda tudo, né? Uma página. Agora, imagine se começarmos a colocar dentro do nosso coração e da nossa mente essas coisas boas. Comprando livro, baixando o livro, né? Vendo em PDF. Basta vontade. É que a gente falou, tem de dar gratuitamente, né? Só exatamente, baixa... não tem. Então, e tem obras. Chegam, por exemplo, na nossa casa espírita, lá tem a livraria pequenininha assim, mas tem umas 200 obras de graça. Para levar para casa, lê, vem, troca, pega outro. É de graça, né? Então, assim, o que falta? Só a vontade. O que nos falta é a vontade. A inteligência, o pensamento e a vontade são atributos do Espírito. O que fizermos dele vai por nossa conta e risco. Porque o Espírito de Verdade nos dá esses dois ensinamentos? E vale colocar no mural dentro de casa bem grande. Amai-vos e instruí-vos. Ele sabe que a instrução muda todo o nosso modo de pensar, a nossa estadia na Terra. Nós pensamos, falamos antes no começo, e vamos respeitar a parte material e até os materialistas. Somos todos irmãos de caminhada. Com certeza. Agora, quando começarmos a ler um pouquinho só, vamos priorizar o lado espiritual. Né? Porque a passagem aqui é muito rápida. Que seja de 80 a 100 anos. É um relâmpago perante a eternidade. E nós retornamos à parte verdadeira, o que diz o Chico. A maior dor para o espírito é a consciência do tempo perdido. Então, assim, não que nós aproveitemos bem, não. Nós estamos procurando fazer, dentro de algumas limitações, mas com desculpas também. Porque poderíamos sermos mais úteis. Verdade. Nós queremos a folga para esticar as pernas, como se aprendesse alguma coisa fazendo isso. Ou se fizer isso, estica as pernas, deita lá, põe um travesseirinho, mas assiste alguma coisa boa. Verdade. Né? Em todos os momentos nós podemos aproveitar para aprender. Nós anos aí, que estão 20 e poucos anos indo a Blumenau todo dia, eu vou 1 hora de manhã e pouco estudando, 1h30, 2 horas voltando e estudando. Né? E que nem perguntam, né, para os espíritos, o que é o trabalho, né? Opa, É interessante. É toda ocupação útil. Então, que nem o Zé que falou, vai dar uma descansada,
Então, em vez de repente de assistir bobagem, assiste uma palestra dessa do Divaldo, o Michel da Veiga, um forte abraço. Michel da Veiga, de rodeio, sempre manda um beijão para a Cida e o Jair, os pais deles. Isso. Um beijo grande, Michel. Então, assistir uma coisa boa, ler um bom livro, também é trabalho. Você está ocupando a tua mente com uma coisa positiva. Né? Então, a gente tem que começar por certas prioridades na nossa vida, né? Bom dia, Zeca e Cid. Bom dia, Michel. Um forte abraço, meu amigo. Então, e corre tudo por nossa conta, Zeca. Sem dúvida. Se tu estudar, isso vai valer para mim, né, Zeca? Pois é, e quando a gente se instrui, a gente não consegue ajudar os nossos familiares? Com certeza. Nosso cônjuge, nossos filhos, nossos netos. Né? E é tão bom poder ajudar de forma construtiva, amorosa, trazendo o que realmente importa. E esses estudos, Zeca, cada vez mais a gente aprende a grandeza e admirar cada vez mais Jesus, né, Zeca? E a gente se aproxima cada vez mais dele. Então, quanto mais perto de Jesus, de bons espíritos, mais protegidos a gente vai estar. Não que a gente não vai ter lutas, porque isso faz parte da nossa programação. Tem coisas que eu vou ter que passar. Só que a partir do momento que a tua fé está ativa, tu vai passar pelos momentos difíceis, mas tu vai perseverar. Exatamente. Tu vai seguir em frente. Vai entender a lição, né? Nossa querida Carminha Pereira, bom dia, bom domingo, abraço, valeu, Carminha. Daí você vai conseguir dar a volta, né, Zeca? Dar a volta por cima, porque a tua fé é ativa e cativante, né? Ao contrário de quando está desmotivado, está para baixo, como o que a gente leu ali, cansado e tal. Quando vem os obstáculos, a gente surta daí, né? Então, por isso que é interessante, quanto mais Jesus no nosso coração, na nossa mente, no nosso lar, na nossa vida, na nossa caminhada, mais felizes nós vamos estar. E a importância de termos uma religião, independentemente de qual seja. Né? Formarmos grupos de estudos, trabalharmos isso, converse com o pessoal. Né? E aqui um toquezinho na conclusão do Livro dos Espíritos aos materialistas. Dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Olha que é importante, preste atenção. Preferirias que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Aqui se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, se não a ausência de toda crença? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousaria chamar isso de mal? O Cid acabou de falar, mas ficou esse trecho aqui, né? Então, tudo o que acontece é esclarecido, é explicado. Se pudermos absorver sem revolta esses ensinamentos, é um grande passo na nossa vida, né? Verônica Pereira também com a gente. As lutas diárias fortalecem o espírito, dizendo e o nosso querido Vonei Vaz lá em Rio do Campo, o Ney, o Vande, toda a família, um beijo muito grande. Todos os nossos amigos aí de Rio do Campo, né? Então é isso, né, Cid? A explicação, entender que aqui é uma passagem muito rápida. Muito rápida. E os amigos nos dizem que se tivéssemos que chorar no primeiro ou último dia, mesmo assim teríamos que ter gratidão. Porque só a permissão de reencarnar mais uma vez, apesar dos nossos débitos, é a maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Né? Então, passamos um período de 50, 60, 70 anos, 80 anos, né? Assim, de uma forma um pouco delicada, mas o que vem depois? Isso é fé, é certeza, é esperança. Nosso querido Odete Minati com a gente. Odete, muita luz no coração, obrigado por estar com a gente mais uma vez. A Roseli Dias, a Nene, também nos ajudando aí. Bom dia, Odete. Então é isso aí, Zeca. Como a gente sempre fala, tudo corre por nossa conta, graças a Deus. Exatamente. Então, mas como a gente, né, a dica, né? Amai-vos e instruí-vos, né? Porque a gente precisa... Fala de novo, Cid. Amai-vos e instruí-vos. Então, Importante. A instrução, ela vem primeiro, né? Então, você aprende a coisa nova para depois, no momento delicado, agir conforme você aprende, né? Nesses estudos. Então, isso só vem a fortalecer, não vem a prejudicar, né, Zé? A inteligência sempre vem antes da moral. Isso e por quê? Primeiro, para aprendermos a discernir, né? Separar o que é o bem e o que é o mal. E a opção vai por nossa conta. Mas é muita ingenuidade, muita inocência achar que eu posso prejudicar alguém e não arcar com as consequências desse ato. Né, Cid?
É muita ignorância. É uma semeadura. Sabe, é uma coisa assim muito triste, porque o cara dizer, eu acredito em Deus, mas assim, mas se eu passar a perninha naquele meu amigo, meu sócio lá, não vai ter problema nenhum, né? Isso aí depois esquece. Jesus falou até o último ceitil. Então, se eu não pagar até o último ceitil, meu amigo, eu vou sofrer. Vou sofrer. Não tenhamos dúvida disso. Os amigos espirituais nos dizem que a nossa infelicidade advém das nossas imperfeições. Então, vamos detectá-las. Eu sou egoísta, né? Sou ciumento, sou ganancioso, quantas outras coisas ruins tem, né? Nós temos um monte delas, tá? Não tenhamos dúvida. Verdade. Nós temos luz, mas temos muita sombra em nosso interior ainda. Nós estamos bem mais perto de onde saímos do que para onde nós vamos. Bem isso aí. E como corrigir tudo isso? É através das nossas lutas. Então, Zeca, não dá mais de culpar Deus, né? Porque Deus faz assim comigo e com o outro lá é mais... Não é Deus. Quando vem os tombos da vida, né? As nossas lutas, os nossos perengues, né, Zeca? As nossas dificuldades, a gente tem que fazer uma análise interna. Pô, aconteceu uma coisa desagradável para mim agora. Cara, mas por quê? Daí eu vou ver lá atrás, há 10 anos, 20, 6 meses. Cara, será que eu não semeei uma coisa dessa que eu vim acolher agora? Não. Então é de uma vida passada. Que é o Evangelho com o Espiritismo. Isso, que nós estamos aqui agora para nos reconciliarmos com as grandes leis, né? Então, a gente sempre... Judite Soares, bom dia. Judite Souza Soares também, amiga de muito tempo. Isso. Então, a gente sempre tem que refletir. Aconteceu uma coisa desagradável, opa, vou ver aqui, será que eu não fiz? Será que não foi nessa existência? Eu tenho que refletir. Se não, é dessa existência, com certeza, no passado. Então, a grande lei está aqui cobrando a sua justiça. Exatamente. Né? Então, a gente tem que passar por essa provação. Se você tiver que passar, você vai ter, tá? Ninguém vai tirar isso. Ninguém. Você vai ter que passar. Então, não é melhor passar com fé do que com desânimo, né? Você com fé, você supera, você vai para frente. Agora, desanimado, você trava aí. Né? Fica preso nessa luta aí, e reclamando de Deus e daquilo, aí você não consegue ir para frente, você não consegue evoluir. É porque é mais confortável, mais cômodo, né, culpar os outros. Isso. E nos fazermos de vítimas. Nós sempre falamos aqui, tem muita injustiça na Terra? Tem todo dia. Mas tenho certeza, não tem um injustiçado. Cada um com os seus degrauzinhos para sublimar a sua existência, e se quiser permanecer no mesmo estado, volta passando pela mesma situação. E talvez não volta mais do planeta Terra, não. Isso que é o caminho. O planeta passa por uma grande transformação de provas e expiações para a regeneração. Se tivermos que expiar alguma coisa, vamos expiar num planeta primitivo ou no início de expiações, como foi há 2, 3 mil anos aqui na Terra. Então veja bem o cuidado que temos que ter. Se não for, e não é por medo não, é pelo entendimento da causa, né? Porque Deus não assusta ninguém. Às vezes as pessoas falam, nós que Danilo Sardan, evoluir é compreender o incompreendido. Exatamente, porque parece incompreensível algumas situações, né? Por que comigo, Deus? Só a questão de perguntar, por que comigo, meu Deus? Né? Já quer dizer que eu não entendi a lição. Porque todos passam por isso o dia todo no planeta inteirinho. Nosso querido Ni, nossos Ni Josely, bom dia, amigão, que seja um domingo abençoado. Exatamente, Ni. Nossos Ni Josely, muita luz no coração. A Ivaniz Zanis também nos ajudando com as suas vibrações, com a sua luz. Obrigado por estar com a gente, tá? Então, nós temos que entender algumas situações. Compreendermos o incompreensível, o incompreendido, né? De uma forma salutar. Porque nada acontece por acaso. Deus não brinca com os nossos sentimentos, né, Cid? Não. Esse é um pai verdadeiro. Quando tem que dizer não, ele diz não. Eu quero isso, quero isso, quero isso. Não está na hora. Não está na hora. Depois de tanto pedir, ele diz, não, então eu vou dar para você ver o que é. E dá, e é uma grande lição. Mas com a dureza, né? Assim. O que no momento, aquele dinheiro que chega de uma hora para outra, né? O cara querendo ganhar na Mega Sena, todos eles foram infelizes. Não teve um, acho que pode dizer hoje, que ganhou lá milhões, que se tornou uma pessoa feliz. Primeira coisa, bom, não vou nem entrar em detalhes, porque foi uma tristeza para eles. No momento alegraram, foi, né? Aquele momento de alegria se transformou numa maior tristeza pro resto da vida. É bem isso aí. A Minga Jairo, bom dia. Muito bom dia. Então é isso aí, Zeca. Então, mas como a gente fala, graças a Deus que é por nossa conta, Zeca. Não dependemos de ninguém. Então, que esse, né, Zeca, que esse domingo ainda, né,
nós temos tempo aí para escrever coisas boas na nossa página do dia, né, Zé? Exatamente. Estamos no finalzinho do programa, né? Que possamos, então, né, refletir bastante sobre aquilo que nós debatemos, estudamos, né? Então, Aí tem muita coisa. Eu sempre comento tem. aqui, demandaríamos horas Sim. só para colocarmos que em tem pauta aqui, ó, o que temos aqui na mesa. Verdade. Lemos 2 trechos só. E tem 7, 8 páginas aqui na mesa. Tem muito. E isso é um ensinamento da doutrina espírita. Mas você aprende na sua religião também. Porque o espiritismo não é proselitista. Não quer converter ninguém, não. Agora o ensinamento vem para todos. Quer sim transformar homens em homens de bem. E não transformar em espíritas. Podemos ter a certeza, né? É que ninguém quer mudar a convicção de ninguém, não. Ok? Cida, então, as palavras finais. Ah, sim. E tudo, né, Zeca, conforme tudo que a gente estuda, tudo que é relacionado a Jesus, tudo vai afunilando a fé maravilhosa semana a todos nós. Isso, obrigado igualmente. Então, tudo vai nos conduzindo, né? Nos conduzindo àquela ação, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A dor e o amor fazem isso. A dor, o amor. Então a gente escolhe, ou vamos pela dor ou pelo amor. Palmira dos Santos, o Leonel Gomes lá no Paraná. Ó. Um abençoado domingo a todos, nós com muitas eleições da fé, um abraço fraterno. Valeu, Leonel. Valeu, meu amigo. Muita Forte luz abraço. no coração. E foi um prazer, Zeca, estar aqui contigo mais uma vez, com os nossos ouvintes, o pessoal os nossos ouvintes também da Trentina, do Facebook, Zeca. E mês que vem, estamos aí de novo. Tamo junto. Zeca. Eu quero agradecer mais uma vez, Cid. E como é que nós estamos? Cheios de alegria! Vamos a uma música especial, então? Vamos lá, ouvir. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, do Face, gente, um vocês abraço. aqui da Trentina FM, um beijo muito grande no coração. Eu volto ao meio-dia com o programa Buenas, Tchê, o Gauchão da Trentina. Bom domingo a todos aí, fiquem com Deus. A Leonor Borguesan também. Bom dia, Leonor. Olá, bom dia. Aqui o som não tá bom do YouTube, vamos ver. Legal, ó. Uma música bem bonita e escolhida aí. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Vou botar o mundo aí. Será que eu vou indo lá, meu amigão? CD. Muito obrigado. Valeu, fica na paz aí. Obrigado, Zeca, tá? um Fique com abraço. Deus. Tchau, gente. Fiquem na paz. Maria Judite Scoshalter, nossa querida Maria, e o Hermes, beijo grande. Zeca. CD. Obrigado, Valeu. tá? Valeu. Anelore Pereira também, Anelore, muito bom dia. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas. É o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu uma chance a mais. Questão de justiça. Bom dia, Zeca. Feliz domingo a todos. Valeu, Anelore. Muita paz, muita luz para todos aí. Obrigado por estar com a gente. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? Nosso querido Denizinho, o nosso pastor, amigo da comunidade. Grande trabalho aqui em Rodeio, Denis. Beijão, Deus te ilumine cada vez mais. Que mais esse trabalho tão promissor, tão bonito. Obrigado por estar com a gente. Muitas vidas, muitas voltas, muitas idas. É o caminho que se faz. E se nessa Nosso Carlos Fernando, Lilo, nosso primo, beijo grande. Deus te deu uma Obrigado por estar com a gente.
encarnação, questão de justiça. Nosso querido pastor Denis, bom domingo de paz a você, meu amigo. Para todos nós, pastor, muita luz no coração. Bom dia, primo, Deus abençoe. Valeu, Lelo. Nosso querido Carlos Fernando, primo Lilo, lá no Mato Grosso, com uma ONG espetacular. Diamantino, né, Lilo? Perdão. Diamantino, isso aí, Mato Grosso. Valeu, Lilo. Beijo grande para toda a família. O nosso pessoal aqui em Rodeio, a Defa agora lá em Penha, né? Um beijão para todos. Beijo grande. O Gustavo Mores também, o ajudante de Gustavo, muita luz no coração. Obrigado por estar com a gente. Até domingo que vem. Aldeia Felicidade. Valeu, Gustavo, lá em Navegantes. Muito bom dia. 9 horas.